Boa noite. Agrava-se o estado de saúde do humorista Mussum dos Trapalhões. Aposentados cariocas vão à luta e protestam nas ruas do Rio. O novo mascote da seleção é a cara do pai. Acredite, Parreira mexe no time contra a Holanda. O presidente Itamar Franco responde às críticas de Menem. E a capital gaúcha vive a violência de uma rebelião de presos. Tensão e desespero em Porto Alegre. Há mais de 10 horas, 9 presos do hospital penitenciário mantêm 24 funcionários como reféns. Eles exigem a libertação de Dilonei Melara, que está na penitenciária de segurança máxima no município de Charqueadas, a 50 quilômetros de Porto Alegre. O presídio central está cercado e as negociações continuam. A rebelião começou por volta das 3 horas da tarde. 9 detentos dominaram o hospital penitenciário, que fica nos fundos do presídio central de Porto Alegre. 27 funcionários, a maioria mulheres, ficaram como reféns. 100 policiais da Brigada Militar cercaram toda a área. O diretor do Departamento de Estabelecimentos Penitenciários, André Vilarinho, foi chamado para iniciar as negociações. A todo momento, chegavam reforços do Batalhão de Choque e do Grupamento de Ações Táticas Especiais. Testemunhas afirmaram que os presos estavam fortemente armados e que a rebelião tem tudo para ser o pior motim da história do presídio central. Nós temos uma preocupação muito grande em preservar a vida desses reféns que estão lá, segurança e integridade física deles. Então não vamos também fechar a questão, não vamos deixar que eles desistam, que saiam, porque nós temos que negociar. Então, de momento, esta fase é uma fase de negociação. Vamos saber agora qual a situação neste momento no presídio central de Porto Alegre com o repórter Walter Hegman. Boa noite, Carla. A situação aqui em Porto Alegre não é nada boa. O que acontece? Uma frente fria entrou no estado agora há pouco e baixou a temperatura para cerca de 7 graus. Mas a sensação térmica aqui em frente ao presídio central é de no máximo 3 graus. Não se sabe exatamente quantos são os amotinados. O que se sabe é que dentro do presídio estavam 52 presos internados no hospital. Agora no final da noite, agora no meio da noite, foi libertada uma refém que estava passando mal. Na verdade, ela foi trocada por dois apenados que estavam no pavilhão A. A maior preocupação da polícia é manter o isolamento dos outros pavilhões. Se mais apenados chegarem até o hospital, a situação vai ficar incontrolável. O governo do estado já anunciou que não há a menor possibilidade de libertar Melara, que está no presídio de Charqueadas. Com essa decisão, o motim poderá durar dias. Os detentos estão em hospitais, estão num hospital e, portanto, têm acesso à comida e à medicação. A situação é muito tensa. Segundo autoridades, esse é o pior motim que já aconteceu aqui no estado. De Porto Alegre, Walter Hagman. O governo investe contra o aumento nos preços do café. A história do dinheiro brasileiro nos últimos 50 anos. Comprar com cautela. Essa foi a principal tendência mostrada na 26ª Feira Nacional do Calçado, a Francal, que terminou nesta quinta-feira em São Paulo. Com a chegada do real, as baixas vendas acabaram virando uma pedra no sapato de muitos empresários. Mas as moedas, que agora valem muito, foram a salvação da pátria. Nos 4 dias de feira, cerca de 35 mil pessoas conheceram as novidades em calçados femininos, masculinos, bolsas e acessórios. 530 expositores apresentaram nos 28 mil metros quadrados de estande da Francal todas as tendências da coleção Primavera-Verão 94. Apesar das novidades da feira, os fabricantes do setor de calçados reclamaram que este ano as vendas não foram tão boas quanto eles esperavam. A definição do mercado deverá se dar nas outras feiras de julho e agosto, onde as compras, nós acreditamos, serão bastante consideráveis. Essa é apenas uma feira de orientação. O lojista que esteve presente de todos os estados da federação fez compras com cautela, até tendo em vista a nova moeda e a adaptação a essa nova moeda. Apesar de toda a tradição da Francal em bolsas e calçados de couro, a grande coqueluche deste ano foi outra. Com a implantação do real, os porta-níqueis se tornaram um grande sucesso. São porta-níqueis para todos os gostos, cada um trazendo uma diferença a mais para atrair o consumidor, que agora não despreza mais as tão incômodas moedinhas. Um porta-moeda não é só um item de luxo, é uma coisa realmente útil.
E as moedas, elas são facilmente perdíveis, porque uma moeda de R$1 ela ficou relativamente pequenininha, as moedas ficaram relativamente pequenas, então uma porta-moeda é uma necessidade. E mais moedas vão chegar ao porta-níquel dos brasileiros. É que a Casa da Moeda está trabalhando 24 horas por dia para colocar em circulação mais 600 milhões das chamadas pratinhas. Agora é real. Mas você se lembra quantas moedas o Brasil já teve ao longo desses últimos 50 anos? O real, nascido hoje, é a 9ª moeda brasileira em meio século. Até 1942, o réis era a moeda oficial. Em 42, começaram as mudanças. Surge o cruzeiro. 67, o cruzeiro passa a ser cruzeiro novo. 70, a moeda volta a se chamar cruzeiro. 86, o cruzeiro vira cruzado. 89, o cruzado vira cruzado novo. 90, o cruzado novo volta a ser cruzeiro. 93, cruzeiro muda para cruzeiro real. 94, o cruzeiro real vira real. Todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, todo mundo louco. Neste troca-troca foram cortados 15 zeros. Nestes 50 anos foram imprimidos 297 diferentes modelos de notas. A nova moeda, mais para a realidade do que para a realeza, não agradou os especialistas e colecionadores. Feio ou bonito, o real chega com pose de moeda forte e com sinceros desejos de toda a nação de que a história não se repita e que ela, a exemplo de outras moedas, não desapareça do bolso como num passe de mágica. E o símbolo da hospitalidade do brasileiro, o cafezinho, pode ficar mais barato. O governo começa a leiloar café do estoque regulador para forçar uma baixa nos preços. É que o companheiro inseparável de todas as horas foi o produto da cesta básica que mais subiu nesse último período. O superintendente da SUNAB admite: o governo não sabe a quantidade de estoque de produtos básicos como arroz e feijão que existe no país. Mas a partir de agora, todos os armazéns públicos e privados vão ter que informar no começo de cada mês os estoques de 8 produtos, a maioria da cesta básica. Essas informações vão ser divulgadas para todo o mercado. O mais importante é que com esses dados, o governo pode agir para evitar a formação de estoques especulativos e a alta dos preços. Outra preocupação é com o preço do café, que vem aumentando nos últimos 2 meses. O café liderou a alta dos preços dos produtos da cesta básica. Assustado, o governo resolveu colocar no mercado o estoque de café. Até maio do ano que vem, vão ser vendidas, através de leilões, 5 milhões de sacas de café. Hoje já foram vendidas 500 mil sacas. E o Ministério da Fazenda acredita que em pouco tempo o café vai ficar mais barato. O que certamente o consumidor pode ficar absolutamente tranquilo é que o preço do café, que vinha subindo e atingindo níveis quase inalcançáveis pelo consumidor comum, vai parar de crescer e provavelmente decrescer em termos de reais ao longo do tempo. Agora, a taxa de decréscimo certamente é algo que é difícil de prever. Aumento de salário nem pensar, só daqui a 1 ano. Isso mesmo, é que o ministro da Fazenda, Rubens Recupero, descartou a possibilidade de reposição salarial fora do período da database de cada categoria. No encontro que teve no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Recupero disse também que não pretende autorizar novo aumento para o salário mínimo. Sobe e desce na disputa à presidência da República. A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, mostra uma queda de 5 pontos percentuais na diferença entre o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Lula teve 38% das intenções de voto, caindo 3 pontos. Já o candidato tucano subiu 2 pontos, atingindo 21% na preferência do eleitorado. Brizola, do PDT, e Orestes Quercia, do PMDB, aparecem empatados com 7%. Esperidião Amin, do PPR, está com 3%. E vem aí outra pesquisa dando também uma queda de Lula e um avanço de Fernando Henrique. Como na pesquisa divulgada nesta quinta-feira, vai se constatar outra vez que haverá segundo turno. Não vejo grande novidade nisso. Acho até que nem mesmo o candidato do PT
chegou a acreditar seriamente que venceria no primeiro turno. Mas os novos números mostram, claro, uma tendência que o Plano Real deve reforçar, a de que Fernando Henrique deve avançar mais na medida em que o Plano Real for apresentando novos resultados. Essas pesquisas de agora captaram pouco, nem houve tempo, a atmosfera de fato positiva do Plano Real. Mas há na pesquisa divulgada nesta quinta-feira um dado que me parece especialmente importante. 55% dos eleitores do candidato Lula apoiam o plano contra a inflação, apoiam o plano de Fernando Henrique. Logo, estão expressando uma posição contrária à do próprio candidato Lula. Isto é grave. Mostra, entre outras coisas, que o candidato do PT não está indo bem com essa campanha frontal contra o Plano Real. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva deve mudar de discurso. A dura resposta do presidente Itamar Franco ao seu colega argentino e o maior quebra-pau no legislativo de Taiwan. É grave o estado de saúde do humorista Mussum, integrante dos Trapalhões. Agora à noite, ele foi transferido do Hospital Procardíaco do Rio para o Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Mussum tem problemas cardíacos e pode sofrer um transplante de coração. Os aposentados reclamam, a situação deles piorou ainda mais com a chegada do Real. E para mostrar toda a indignação, saíram às ruas do Rio hoje para protestar. Os aposentados mostraram que, apesar da idade, o que não falta é disposição para protestar. Hoje à tarde, eles saíram da Candelária e foram em passeata até o prédio da Justiça Federal na Cinelândia. Nas faixas e nos cartazes, palavras de indignação. A nossa URV ficou congelada em 2.750 e o URV de todos os preços chegaram a 4.000. Então nós empobrecendo mais e não podemos admitir isso sem uma reação. No final do protesto, os aposentados usaram muita ironia e apresentaram à população o sinistro Sérgio Cutola e a Miss Previdência Social. O assunto aposentados pode estar causando um incidente diplomático entre Brasil e Argentina. O presidente Itamar Franco se irritou com uma comparação feita pelo presidente Menem. Ao repudiar uma manifestação contra a política econômica do governo dele, Menem perguntou quantas marchas precisariam ser feitas aqui no Brasil, onde o salário mínimo é menos da metade do que ganha um aposentado argentino. Itamar Franco considerou a atitude deselegante. Não é a primeira vez que o presidente Menem comete atos deselegantes para o Brasil. Porque, de repente, numa manifestação interna, nós não temos nada com isso, não tivemos nenhuma participação, o governo brasileiro não incentivou essa participação, ele se refere, para falar dessa manifestação contra o governo dele, ele se refere ao Brasil por quê? Presidente, você está com raiva da Copa. O embaixador do Brasil em Buenos Aires, Marcos Azambuja, que é certamente um dos 5 mais experientes diplomatas brasileiros da atualidade, está voando para o Brasil. Amanhã às 9 horas, ele vai discutir com o chanceler e com o próprio presidente o que vai fazer. Se eles vão apresentar uma nota de protesto formal ao governo da Argentina ou se o Brasil vai fazer alguma coisa a mais. Segundo a tradição, deve-se, ou o Itamaraty chamava o embaixador argentino em Brasília para declarar-lhe o aborrecimento do governo brasileiro com a atitude de Menem, ou o nosso embaixador em Buenos Aires iria fazer o mesmo lá na Argentina. Não se sabe ainda, só amanhã às 9 da manhã. Mas para o Itamaraty, o ideal seria minimizar a coisa. Por causa do incidente, o presidente Itamar Franco ameaça não ir à Argentina no começo do mês que vem para uma reunião do Mercosul. Agora à noite, a chancelaria argentina divulgou uma nota afirmando que o presidente Menem não teve a intenção de ofender o governo e nem os brasileiros. O presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, visita a Polônia antes de participar do encontro dos 7 países mais ricos do mundo amanhã em Nápoles. Na Polônia, Clinton disse aos deputados que o mercado livre é o único caminho para a prosperidade e a paz. Ele prometeu uma ajuda de 200 milhões de dólares ao governo polonês. O presidente americano também participou de uma cerimônia em homenagem aos mortos na Segunda Guerra Mundial. O presidente Clinton aproveitou sua viagem à Polônia
para mandar um recado aos ultradireitas da Europa. Esse é o sentido das homenagens que Clinton prestou aos poloneses que derrotaram os nazistas e aos judeus que se rebelaram no gueto de Varsóvia. O nazismo está morto e enterrado, em que pesem sinais em contrário. O Congresso de Taiwan se transforma mais uma vez em ringue de luta livre. Deputadas protestaram e deputados se supaparam. As mulheres do Partido Democrático Progressista tiraram os sapatos e bateram os saltos nas mesas do Congresso. A briga é por reformas constitucionais. Como o clima já estava tenso, os deputados também começaram a se estranhar. Um congressista do Partido Nacional do governo ficou ligeiramente ferido. A sessão foi interrompida e transferida para 18 de julho. A rebelião no presídio central de Porto Alegre. Leone Trindade, mãe do diretor do presídio, Bruno Trindade, morreu esta noite na residência dela, vítima de um infarte. No presídio, as negociações continuam. O técnico Parreira decide mexer no time. Chama-se Matheus, o mais novo mascote da seleção brasileira. Você pode até não acreditar, mas o técnico Parreira mexe na seleção para o jogo de sábado contra a Holanda. Mas o torcedor não deve contar com grandes mudanças, não. É mais ou menos o esperado, como conta o repórter Gilson Ribeiro. A entrada de Branco parece ser certa. Cogita-se também a volta de Raí para a saída de Zinho, com Mazinho fazendo as funções pela esquerda. Quando ele pedir para fazer, a gente vai procurar fazer o melhor. Logicamente que é diferente a função do Zinho com a minha. Eu acho que não cai bem para mim, porque o Zinho sempre faz um ponto esquerda bem aberto, no escândalo do professor, então eu acho um pouco difícil. Não comentou nada ainda sobre isso, né? Foi um treino tático que ele usou mais a parte defensiva. E depois ele não definiu ainda a equipe, ele não chegou a conversar nada pessoalmente comigo. E vamos esperar a decisão até a hora do jogo. Isso é uma coisa que o treinador que define, né? Para passar para nós, não houve nenhum tipo de comentário que não seja, que não seja esse, né? Então, todos nós estamos treinando, trabalhando, e a definição é por parte do treinador. O Branco é a primeira partida que ele vai, embora ele venha treinando e bem, é o primeiro jogo depois de um mês. A gente, e nesse calor, você querer que ele defenda e faça o trabalho que o Leonardo vinha fazendo, a gente não sabe até onde ele pode suportar. Mas dá para dosar, Parreira? Dá para dosar, e eu não estou preocupado, porque nós temos uma boa opção, se for preciso, que é o Cafu, que já demonstrou que a hora que entrar ali dá velocidade ao time. O mais novo mascote da seleção brasileira chama-se Matheus. Nasceu nesse dia 7 no Rio e é filho do craque da camisa 7. A coincidência é um presente que Bebeto bem poderia agradecer com um gol ou mais contra a Holanda. Os médicos disseram que Denise chegou bem tranquila na clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio. Denise ganhou um presente especial, uma pequena camisa com o número 7 e o nome do bebê, Matheus. Todos sabiam que seria um menino. Denise entrou na sala de parto às 1h15 da tarde para se submeter a uma cesariana. O parto demorou 1 hora porque o bebê estava com o cordão umbilical enrolado. Durante toda a tarde, a mãe e o bebê receberam apenas a visita do jogador Roberto Dinamite e de familiares. O irmão de Bebeto trouxe os outros 2 filhos do atacante, Stephanie e Roberto Newton. Dia 7, mês 7, quarto 7, e exatamente às 7 da noite, depois de quase 5 horas de espera, Denise decidiu mostrar o pequeno Matheus de Andrade Gama de Oliveira, o terceiro filho do casal. O menino nasceu bem saudável, com 52 centímetros e pesando 3,420 kg. Denise vai ficar na clínica até sábado pela manhã e vai poder assistir ao jogo Brasil e Holanda em casa, ao lado de Matheus. Uma canção de ninar para o Matheus é cantada no Sesc Pompeia de São Paulo por um verdadeiro time da MPB. TT e Alzira Espíndola e Luli e Lucina. E já que filho de peixe, peixinho é, uma boa noite para você. Saber nadar, ser peixinho bem pequeno, ave que se abre voa, canta pra ser feliz. Saber nadar, ser peixinho bem pequeno.
voa.